Boa noite, pessoal que está entrando. Só esperar dar 8 horas. Rodolfo deve estar entrando aí para a gente dar seguimento à nossa live de hoje. O tema é práticas integrativas no câncer, tá? Boa noite! Boa noite. Agora deu certo. Vamos nessa. Cadê o pessoal? Tô vendo 3 pessoas aqui. Eu vou puxar um cafezinho aqui, então. É, eu se der, eu vou já encerrar e abrir lá no, Lá no no seu outro. lá. Vamos lá no doutor Bruno Brito. Você tem Se mais não der moral. audiência. Vamos lá, pessoal. Vai compartilhando aí, manda esse aviãozinho que tem no canto aqui Pô, embaixo pro pessoal, diz que vai começar a live. tem eu acho que é o representante da Integral Médica aqui, que eu conheço, que passou, que a gente se conheceu uns tempos atrás. Acho que é ele que entrou aqui. Até me confirma aí se é você mesmo, rapaz. Falei, pô, cadê os pacientes de câncer, meu? Walter Santana, boa noite. Deixa eu ver aqui. Você conhece a Rila? Rila Viarolin. Beleza. Bem-vinda, Rila. Emileide, bem, boa noite. O movimento aqui da Academia de Câncer tá bem mais devagarzinho do que lá Boa do. noite, papai. Deus abençoe. Se em 5 minutos a gente não vê aqui pelo menos 10 pessoas, a gente vai lá pro seu Instagram, hein, A meu? gente encerra e abre lá. É. Viu, pessoal? Lá no Instagram do Dr. Bruno Brito, a gente está fazendo esse teste aqui hoje de vir pro Instagram da Academia de Câncer, para que todo mundo tenha a ciência de que existe esse Instagram e de estar mais próximo de todo o material e de todo o projeto, de toda a plataforma lá, tá? Mas se realmente não tivermos aí uma movimentação suficiente, não tem por que fazer toda uma live aqui, né, para tão poucas pessoas, porque é um conteúdo Isso. útil, né? A gente precisa estar falando para as pessoas ouvirem. Aí a gente vai voltar lá para o Instagram do Dr. Bruno Brito, porque pelo menos lá a gente estava tendo uma movimentação mais interessante. Vamos ver aí. Guimarães, Ivna, Arnaldo, Motas. Pô, meu, até você tá aqui, Arnaldinho. Manda um abraço para a Diana também. Pergunta o que, que o pessoal tá achando do Instagram, né? Se estão gostando dos conteúdos, se a gente tem que movimentar mais os stories e o feed. José, Maurina. Pessoal, só para ter uma noção aqui, que é importante para a gente, quantos de vocês que estão por aqui, de fato, são pacientes de câncer ou são familiares, amigos e conhecidos aí de pacientes com câncer de mama? Coloca aí para mim, por favor. Se você é paciente de câncer de mama, está sendo tratada, coloca eu. E se vocês estão com alguém da família, pessoa próxima, e por isso estão aqui, também coloca eu. Só para a gente saber realmente quantas pessoas estão dentro desse contexto que é aquele que a gente está querendo alcançar. Seu pai, paciente do Dr. Bruno já, e a irmã que descobriu recentemente. Entendi, Mila. Muito obrigado pela participação. Berna também, bacana. Ok, Berna entendido. já teve câncer de mama e tá só em segmento agora. Ótimo, ótimo. Então é um ótimo momento para aprender tudo que a gente está colocando aqui.
e lá no Academia de Câncer, lá dentro da plataforma, com certeza, porque a senhorita tem que se preocupar com a questão da qualidade de vida, longevidade, expectativa de vida e controle de recidiva. Então, a senhorita tem uma lição de casa legal para fazer aí. Muito bem-vinda. Loia também, show de... Ok, então bacana. A gente está começando a ter uma movimentação. Temos a ilustre presença de um queridão meu aqui, que lá de Londres, meu. Olha que beleza. O J Mochileiro. É o Rapaz, Jonatas. É um aluno meu de mais de 10 anos atrás. E hoje ele mora lá em Londres. Está aqui acompanhando a gente. Esse acompanhou também semana passada, não foi? Foi. A gente retomou contato e trabalho aí. Vou ter o privilégio de cuidar dele um pouquinho de novo. E aí agora ele está nos prestigiando aí. Até porque, vamos ser sinceros, Londres, a situação de lockdown tá horrível, cara. Tá um lockdown militar. Então ele não deve estar tendo muita coisa para fazer lá também. Pra estar numa terça-noite escutando a gente falar de câncer aqui, tá... Mas lá é país sério, pela funciona, atenção, né? Viu, João? Bom, gente, vamos lá, chama Legal, quem você tem 10 conhece. pessoas aqui, mas temos 10 pessoas, vamos melhorar. Vamos dar sequência então. Vamos começar a falar um pouquinho, Bruno, do que a gente tem programado para hoje, e aí a gente deixa rolar para a gente entender o que vai acontecer até o final, vai? Pelo menos temos um pouquinho de gente suficiente dentro do ambiente aí, porque tem bastante gente aqui que falou que está nessa situação do câncer, então vamos dar esse suporte aí. Tá. Bom, pessoal, então boa noite. Hoje a gente está, acho que é a nossa quarta live consecutiva, né? Então nós já fizemos algumas lives aqui, tá salvo lá no outro... mês aí. Então tá salvo lá no Instagram, no Dr. Bruno Brito. As outras lives estão salvas lá, então a gente já fez uma com o tema Tive Câncer e Agora, né? Já fez uma segunda live sobre Isso Pode Dar Câncer. Fizemos na semana passada uma terceira live sobre espiritualidade no câncer. E hoje a gente está trazendo esse tema que é bem assim, é o que geralmente é o carro-chefe do nosso projeto, que é o Academia Anticâncer, onde a gente vai estar falando sobre práticas integrativas dentro do tratamento do câncer de mama, né? E aí eu mais cedo coloquei uma enquete, tanto no Instagram do Academia como no meu, e a primeira pergunta que surgiu lá foi: o que são práticas integrativas no tratamento? O que vocês consideram como práticas integrativas? Então, passar a bola aí para Rodolfo para ele já dar o pontapé inicial nisso daí. Simbora. Então, antes de tudo aqui, muito obrigado, o pessoal está chegando, e muito obrigado para Andy. Isso. Se quiserem convidar mais gente, pessoal, é só pegar esse aviãozinho aqui que está aparecendo no canto embaixo inferior de vocês. E aí vocês já compartilham com quem vocês acham que essas informações vão ser úteis, tá? Show de bola, é isso aí. Vamos espalhar essa mensagem aí. Seguinte, práticas integrativas, que inclusive é um nome muito mais pertinente, que eu gosto muito mais de utilizar aqui no meu dia a dia, no meu consultório, do que antigamente a gente usava muito o nome de práticas alternativas, né? Ou terapias alternativas. Tá? E eu não gosto muito desse nome não, tá? Alternativo dá margem para muita invenção, e não tem nada de invenção nessas ferramentas coadjuvantes no tratamento, tá? Tem muita coisa extremamente científica e você, sincero, às vezes tem coisa mais eficiente até do que o próprio tratamento tradicional, principalmente quando você coloca as coisas juntas, né? E não é também uma alternativa. O que a gente está falando aqui não é uma alternativa, não é que você escolhe aquilo ou isso. Não é o tratamento tradicional ou a coisa alternativa natural. Não. Você vai juntar todas as peças. Por isso que um nome integrativo é o nome mais bacana para a gente usar para essas ferramentas. Então, quais são essas ferramentas? São inúmeros, tá? Eu não vou me aventurar a falar daquilo que eu não domino. Então, daquilo que eu domino e que a gente até tem mais experiência em ver funcionar no dia a dia, eu posso citar, obviamente, a alimentação. A alimentação entra muito dentro desse grupo. A suplementação, então não é medicação, é suplementação. Aí a gente tem o exercício físico. Nós temos a movimentação física, então é diferente. A gente vai elaborar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas movimento físico é uma coisa, exercício físico é outra coisa.
E existe o yoga também, que para mim é uma mega ferramenta, né? Dentro do yoga, na verdade, é um guarda-chuva que existe muita coisa lá dentro, tá? E aí a gente tem outras que eu não tenho domínio, não uso muito no meu dia a dia, mas o Bruno até tem um pouco mais de conhecimento aí. Tem aí óleos essenciais, aromaterapia, acupuntura, né? Então tem bastante coisa que pode ser explorada, né? Tem mais alguma coisa que eu acho pertinente aí da prática do dia a dia, que você já viu bons resultados? Ortomolecular, que é uma coisa que eu aplico aqui, você tá para fazer um curso lá no Rio também, não é isso? Isso. Então, são práticas, como o Rodolfo falou, de suplementações dentro do tratamento convencional, outras que a gente considera como integração. Aí vem meditação, vem técnica de respiração, tem, como ele falou, os óleos essenciais, que aí a gente barra aromaterapia. O que tem mais disponível? Que ele falou que é uma ferramenta útil e integrativa ao tratamento convencional. A acupuntura, o CBD, que são os canabidioides, então os óleos concentrados de canabidioide. Então eu tenho alguns pacientes usando, que nós temos resultados excelentes. Pronto, acabou de entrar uma que está usando o canabidioide, que é a Vanessa Cleidinha, que eu chamo ela, a Cleidinha. Então, ela pode até digitar aí como é que ela está se sentindo depois do CDB. Então, assim, o integrativo, como o Rodolfo falou, é um mundo. Então, assim, e o que a gente tenta trazer para a nossa medicina tradicional, que é o tratamento convencional, é o que a gente domina. E a gente não domina tudo, está longe disso. Então, a gente tenta todo dia se aperfeiçoar mais, é estudar uma coisa nova, é conhecer uma coisa nova, para estar trazendo e, claro, sempre pensando na qualidade de vida de vocês, menos efeito colateral, consequentemente, reduzindo a chance de quem já passou por essa fase da doença não voltar no futuro, ou mesmo, como eu vi aí, alguém colocando que está em cuidados paliativos, está em tratamento paliativos. É isso que eu ia falar. Uhum. Mas, mesmo a pessoa que está em cuidados paliativos, não necessariamente ela não quer dizer que ela não vai ter qualidade de vida. Então, se ela coloca em prática essas práticas integrativas, que aí é onde a gente está com a nossa proposta, então, essa pessoa, mesmo ela fazendo o tratamento e com os cuidados necessários, ela vai ter qualidade de vida. Eu acho que vou aproveitar esse gancho aí, porque eu ia exatamente citar a Ali, né, que comentou sobre o cuidado paliativo. Eu acho que uma boa distinção, que a gente bate muito na tecla, no dia a dia e aqui, é vocês entenderem que uma coisa é tratar doença, a outra coisa é construir saúde. Tá? São caminhos que, obviamente, eles deveriam estar andando em paralelo, mas normalmente não existe. Normalmente o pessoal foca só em tratar a saúde, não tem construção de saúde, trata a doença e não tem construção de saúde. E aí, entende que é o seguinte, medicação, né, a base do tratamento tradicional, ela não foi feita para qualidade de vida. Mas eu estou em tratamento paliativo, vou tomar até morfina, não sei o quê. Não é para qualidade de vida. Entendeu? Não é. A medicação não tem nunca foi inventada, nem sequer pesquisada para qualidade de vida. Ela é literalmente ou um tratamento ou um amenizador da situação, do sintoma, não é nem da causa, muitas vezes. Então, tem muita medicação que é utilizada para sintoma, não é nem para tratar uma causa em específica. E aí, o que a gente tem para fazer construção de qualidade de vida? É tudo menos medicação. Né? É tudo isso que a gente falou aqui agora. Né? As outras ferramentas integrativas é que são responsáveis pela saúde, que é a parte da qualidade de vida. E o paliativo, no meu entendimento, é a construção da melhor qualidade possível. Né? Não é simplesmente tomar medicação, né, e jogar os dados. Muito pelo contrário. Né? E isso, obviamente, não é só aplicado para o paliativo, é aplicado para o tratamento como um todo, em todas as fases dele. E é interessante que, puxando isso que o Rodolfo falou, tem dados americanos que eles falam que as pessoas, mesmo aquelas que estão em cuidados paliativos e que estão em tratamento, ou seja, estão fazendo algum tipo de tratamento com quimioterapia, com hormonioterapia, imunoterapia, mesmo essas pessoas,
lá nos Estados Unidos, até 30 a 40% elas fazem uso dessas terapias integrativas, que são fitoterápicos, são exercícios direcionados, meditação, óleos essenciais. Então, você vê que é um bom percentual da população que usa lá. Aqui no Brasil isso não chega a 0,5%. Se chegar a 0,5%. Olha que legal. A Vanice Cleide aqui deu um feedback aqui em relação ao tratamento de CBD dela. Boa noite, estou me sentindo bem melhor. Tirou as dores, deu vontade de comer, fiquei calma. Parabéns, doutor Bruno. Bom, então é isso, eu vou puxar o gancho aí. Fala um pouquinho mais detalhes. Então, eu vou puxar o gancho aí de Cleidinha, que ela é uma paciente que já está em tratamento comigo, assim, na verdade, comigo, ela está há quase 3 anos. E ela já teve o diagnóstico há mais de 5. Então, eu costumo dizer que ela é um ponto fora da curva. Porque, assim, o dela já é uma doença avançada. Então, já teve doença em outros locais. Mas se você olhar para ela, você não diz que ela é uma paciente paliativa. Por quê? Porque justamente todas as técnicas, as práticas que eu tento colocar, que eu proponho a fazer com ela, ela compra a ideia e faz. Então, ela hoje está fazendo o canabidiol, o CBD, o óleo dela na concentração, se eu não me engano, de 9% que ela está fazendo agora. Ela usa uma gotinha por dia, sublingual. Às vezes ela usa 2, às vezes ela usa 1. Mas, assim, foi uma qualidade de vida e não deixou de fazer o seu tratamento. Todo mês, de cada 21 dias, ela passa lá em consulta, faz a sua quimioterapia, recebe a sua medicação, mas faz toda essa parte complementar. Então, ela já está mais ou menos 1 mês que ela está usando o CBD. Para quem não sabe, pessoal, o CBD é o extrato canabidioide. Ela é retirado realmente da planta, da cannabis, que aí mas aí é no intuito medicinal. Então, nós temos algumas instituições sérias, e aí você pode procurar na sua cidade, enfim. Mas aqui onde a gente mora, nós temos uma instituição que é vinculada à Universidade Federal da Paraíba. Então, eles têm lá uma liga só sobre isso. E é uma instituição séria. E aí você extrai o CBD, que é do canabidioide, e aí você faz esse como se fosse um óleo, um extrato bem concentrado, e aí você oferece na concentração que você quer. Ele pode ir de 100 até 400 miligramas por ml, ou por ml que a gente coloca, e aí você vai manipular de acordo com o paciente, de acordo com o efeito que você quer. Isso aí tem que ser na avaliação do paciente. Mas como tratamento complementar, e aí entra como prática integrativa, isso tem ajudado muito os pacientes. Então, ela mesmo, na última consulta, ela estava tão desanimada que ela não queria... Ela não sabia se queria continuar, se não queria. Então, depois que ela iniciou, ela disse que mudou. O sono dela melhorou, a qualidade do sono dela melhorou. A alimentação, ela voltou a ter apetite. As dores que ela tinha aliviaram bastante, que esse é um efeito interessante dos receptores. Rodolfo até já tinha lido algumas coisas, até mandei uns artigos para ele falando sobre dor crônica com canabidioide, né, Rodolfo? Sim, sim. Eu tinha alguns pacientes que eu estava tentando explorar essa alternativa aqui também, mas ainda não consegui, né? Isso. Não, e detalhe, a Vanessa Cleide, ela não usa morfina, ela não usa medicação opioide pesado para controle de dor. Então, esse é um dos exemplos do uso da prática integrativa, e aí nesse caso do canabidioide, como uma opção muito melhor. Uma opção ao tratamento. Muito melhor, então, muito mais saudável e extremamente efetiva. Isso. E que ela não deixa, na verdade, de fazer o seu tratamento convencional, que é lá a sua quimioterapia, mas associa outras coisas que estão dando qualidade de vida para ela. Perfeito. Então tá aí um bom exemplo do que é integrativo. Inclusive, só para reforçar aqui, que eu tinha visto lá atrás, a Ali Moreira, que estava falando dos cuidados paliativos, comentou aqui, tenho toda a qualidade de vida, pois busco o alternativo. Não usa esse termo alternativo não, tá? Pelo amor de Deus. Não usa não, tá? Porque senão você vai cair em rascada, tá? Porque assim, se você encontrar gente falando alternativo por aí, meu, não
não faz, não escuta, não é Não sério, vai. tá? Não, Não é até sério, parece, não é um até termo técnico isso. científico, não é uma coisa que tem procedência profissional, não é essa, não é isso que a gente está ensinando, não é isso que a gente trabalha, não é isso que está dentro do projeto da Academia de Câncer lá no site, tá? A gente está Isso. falando de terapias integrativas, não é a mesma coisa que alternativo, tá bom? Isso, gente, isso que Rodolfo falou é muito importante. Existe uma diferença. O que a gente passa como integrativo é tudo baseado em trabalhos e estudos científicos. A gente não vem aqui e acha uma coisa da nossa cabeça e que vai dar certo por o achismo, não. É diferente do alternativo. O alternativo, vou dizer aqui um exemplo para vocês. Ah, eu vou tomar uma garrafada que me ensinaram lá no interior, porque disseram que é muito bom, que vai melhorar não sei o quê, que vai passar a minha dor. Pô, não faz isso. Isso aí vamos dizer assim, é o charlatanismo. Isso aí é o enganador. Um Então, exemplo maravilhoso que eu tive aqui esses dias, não dentro do ambiente do câncer, mas é só para criar essa clareza de distinção. Tem cliente meu aqui, uma super cliente bacana, tem 60 e pouquinhos anos, e ela estava com anemia. Aí eu peguei e passei tudo bonitinho, né? O protocolo de suplementação, de alimentação, tal, tudo certinho. Só que aí ela foi lá num médico geriatra, né? E aí o cabra falou para ela assim, não, toma mel de engenho, que mel de engenho é bom para resolver a anemia. Só que ela é diabética. vai resolver bom. Então, assim, Vai. cuidado, porque até às vezes na mão de um profissional ou outro, né? Essas ideias do natural, do alternativo, pode matar, tá? Porque depois a mulher voltou aqui toda cheia de problema. Então ela já não tinha mais só anemia, ela tinha mais 10 problemas para resolver. Então, cuidado com a ideia do que é natural, do que é alternativo. Não é um Não, ou outro, sabe? Não é time. É entender como é que a gente pode amarrar o maior número de ferramentas possíveis que se conjugam. Não é isso, esse ou aquele, entende? isso. Então é um trabalho muito mais, uma minúcia. Existe uma coisa mais trabalhosa em cima disso, tá bom? E é como o Rodolfo falou, nem tudo que é natural é saudável. Então, tem um É livrozinho, contexto, claro, é é contexto. contexto. Tem um livro em inglês que até ele já leu, eu já li também, que chama The Plant Paradox, que é o paradoxo das plantas. Então, existem fitoterápicos que na dose certa vão lhe fazer muito bem, como também existem fitoterápicos que se você tomar sem orientação vão lhe fazer muito mal. Isso aí vai servir para tudo, vai servir para E qualquer vai tipo de servir para comida, tudo. vai servir para um chá, vai servir até para água, né? Então, assim, é contexto, sem dúvida, Isso. tá? Bom, e aí eu falei um pouco dessa Chá de babosa. Aproveita a Kisla. Inclusive, muito obrigado por estar Ah, aqui, viu, Kisla? Eu andei conversando com ela no direct, ela tem uma história muito bonita. E Kisla falou do chá de babosa. Tem o creme que você está usando manipulado, não tá? A base de isso, babosa? isso, ó, é o seguinte, a babosa, assim, eu indico como uma prática complementar, uma prática integrativa, é, não o chá, porque assim, existe uma substância que, se eu não me engano, é a ureadin, que está presente lá na babosa. E aí, essa substância, ela tem um alto poder cicatrizante. Então, eu acabo utilizando em manipulação em forma de creme para pessoas, por exemplo, que estão fazendo quimioterapia e nessas quimioterapias elas desenvolvem o que a gente chama síndrome de mão-pé. O que é isso? A mão descama, a mão despela, fica extremamente sensível, qualquer coisinha corta. Então, quando você usa o creme à base da babosa, e aí você mandando fazer na manipulação na dose correta, acaba melhorando bastante essa sensação. Então, acaba cicatrizando, principalmente na parte lateral das mãos, que é o que incomoda mais, às vezes, para você comer ou algum tipo de alimento, pegar no talher. Então, o creme de babosa ajuda bastante nessa parte de cicatrização, principalmente na termo de pele. Já em termos de chá, a gente não tem evidência ainda
de que ele funcione para ajudar a combater o câncer em si, seja qual for o câncer que for, tá? Existem alguns estudos bem iniciais, mas assim, que eles estão tentando utilizar essa substância ativa da babosa para ver se ela tem realmente algum efeito em termos da célula neoplásica. Ó, a Cleidinha colocou aqui, eu faço uso do creme de babosa manipulado que foi indicado por Dr. Bruno. Me ajudou muito nas mãos e nos pés que estavam muito ressecados. É isso aí. Perfeito, perfeito. Inclusive, todas essas formulações tá lá dentro do pilar de suplementação e alimentação na Academia de Câncer. Então, para a mulherada que está passando pelo tratamento, ou vai passar, ou já passou, então está inserido no contexto, tá? Vai lá para a Academia de Câncer, vai conhecer o projeto, vai entrar, se possível, dentro do nosso programa, porque tem muita suplementação, muita formulação, muita sugestão de fórmulas bacanas lá para vocês. Tá tudo bem. Passando aí pela suplementação, dá uma dica do que tem lá, Rodolfo, por exemplo, para o pessoal entender. Na verdade, a gente tem uma coisa que é importante, que é a ideia da construção da saúde. Ela passa por duas coisas importantes no tratamento de câncer, que é a recuperação e a melhoria de dois sistemas que são, eu diria, fundamentais para o sucesso do tratamento e para uma maior segurança no futuro de não ter recidiva, que é literalmente de dar um suporte e, se possível, até consertar o sistema imunológico e o metabólico. Então, da parte de suplementação manipuladas e até de algumas vitaminas e minerais, as fórmulas que estão lá, em grande parte, estão voltadas para a parte de trabalho antioxidante, para a parte de controle de processos inflamatórios, para a parte de melhora de sistema imunológico, desde o trato digestivo, com probióticos, etc., até a melhora do funcionamento e produção de energia da célula, a melhora, obviamente, das células de defesa do sistema imunológico propriamente dito, né, das células brancas. Mas uma das coisas que eu acho que é mais pertinente a gente reforçar aqui, que é muito importante, é a junção dessas suplementações, né, das vitaminas, minerais, dessas fitoterápicos, de tudo que a gente tem ali, que pode ser utilizado como suplementação manipulada ou até às vezes já pronta de farmácia industrializada e loja. Elas são uma integração com a alimentação. Não adianta querer tomar um monte de suplemento e não arrumar a base. Você vai tomar um monte de suplemento e não vai arrumar a base, que é a alimentação, na melhor das hipóteses, você vai ter uma coceguinha ali, né? Vai ter uma gracinha que vai acontecer de benefício. Mas você não muda a situação. Você não vai realmente alterar o organismo, entendeu? Você vai só dar uma aliviada, né, na situação. E algumas vezes, como o Rodolfo falou, se você não conserta a máquina, você vai muitas vezes tomar e às vezes seu organismo não tolera. Então você toma e aí se sente mal, sente desconforto no estômago. Você às vezes comum acontecer. Toma, tem vontade de vomitar. Por quê? Você só tomou. Exatamente. Você é como se você, por exemplo, pegasse um carro, vamos dizer assim, um exemplo mais prático, é como se você pegasse um carro que ele só anda a gasolina, você pega lá, só bota o melhor combustível, e aí você vai parar, seu carro está todo tinindo, funcionando direitinho, e aí você para num posto que você não conhece e coloca lá um copo de água dentro do motor. Aquilo ali vai ser um desastre para o carro, que estava funcionando bem. Aqui na gente é o contrário, então seu corpo não está funcionando da maneira errada. Seu corpo está funcionando da maneira completamente errada, está inflamado, e aí você quer jogar um aditivo para ele funcionar bem sem antes você consertar, não vai dar certo. Isso aí. Inclusive, a curiosidade minha, eu não faço ideia desse procedimento aqui. Você já ouviu falar nisso? Que a Kisla falou aqui. Algo que realmente funcionou para ela foi fazer compressa de chá de camomila fria durante a radioterapia. O que acontece? A camomila, ela tem um potencial realmente de calmante. Então, ela tem essa propriedade de relaxar, vamos dizer assim. Então, muitas pessoas, elas utilizam chá de camomila à noite para realmente relaxar. Não, como chá tudo bem, mas isso. Não, mas assim, compressa? Porque o que acontece? Era aí onde eu ia chegar. Devido a essa propriedade relaxante, a radioterapia na pele do paciente, quando faz, irrita, é como se fosse uma queimadura superficial. Então,
quando você utiliza lá a camomila, que pode ser em óleo essencial, que aí é bem melhor do que o chá. Sem Então, dúvida. Eu já existem ouvi, isso eu óleos. já vi Isso. fazer. Uhum. Então, aí quando você utiliza em óleo essencial a essência da camomila, que aí é uma outra prática integrativa que eu acabo indicando muito para os pacientes, que são os óleos essenciais. Quando você usa um óleo essencial à base de camomila, você acaba aliviando bastante aquela sensação de queimação na pele. Então, alivia muito, porque a radioterapia é um banho de luz que você vai estar recebendo ali todos os dias naquela região onde estava a lesão, e a radiação queima. Então, um dos efeitos colaterais disso é causar a queimação na pele da paciente. Perfeito. E aí, ela utilizou o chá de camomila frio em cima, mas se ela tivesse utilizado o óleo essencial de camomila, teria um efeito bem melhor do que o chá. Pronto, e já até responde aí a M. Chinaglia, que está passando por essa situação. Espero que você vá lá conhecer essa possibilidade, espero que te beneficie. Muito bom, vamos com 20 pessoas aqui, a coisa está andando legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que passou despercebida aqui. Vamos ver. Não, show de bola. Então, damos sequência, porque já conseguimos responder todo mundo aqui. A outra coisa que eu acho que é pertinente a gente fazer a distinção lá e entender é a questão do exercício físico, do movimento físico, e eu vou, por causa de uso e experiência meu aqui, colocar aí nesse saco o yoga, tá? Só que o yoga é um universo por si próprio, mas o exercício físico, tá? É uma ferramenta que eu costumo dizer assim, existem 4 fundamentos para você ter. Imagina, o prazer é nosso ajudar aqui. Então, tem 4 fundamentos que eu costumo trabalhar e reforçar e fazer com que todo mundo tenha clareza para a construção de saúde. E que, obviamente, vai ajudar para o tratamento do câncer. Tá? Fazer o que eu e o Bruno gosta de chamar lá dentro da Academia Anticâncer, que é blindar o corpo para o tratamento. Tá? Que é basicamente o sono, a alimentação, o exercício físico. Essas 3 coisas, né, eu diria que dentre as terapias integrativas, né, essas ferramentas integrativas, eu as chamo de tripé fundamental, tá? Porque de todo o mar de possibilidades de ferramentas que existem integrativas, existe um grau de, digamos, de potência, né, de eficiência que cada ferramenta tem para colaborar, para alterar o funcionamento do organismo e oferecer benefício, basicamente. E não tem, dentro de todas as terapias integrativas que eu já vi ser utilizada e que eu já tive a oportunidade de estudar uma ou outra, mas até na parte de observação mesmo, de relatos de pacientes, eu nunca vi nada que funciona tão bem quanto esses 3, que é qualidade de sono, alimentação e exercício físico. Aí, depois desse tripé bem estabelecido, a gente ganha a oportunidade de mexer com a parte mental e emocional. Porque enquanto você não estabelecer esse tripé, você não vai ficar de pé. Entende? O corpo, não tem nada no sistema vai funcionar direito. Então, não adianta você querer arrumar a cabeça, não adianta você querer arrumar a parte emocional, não vai dar certo isso daí. Vai ser um caos. Então, primeiro você estabelece uma base, um alicerce, fundamentos bem sólidos. E isso é feito com qualidade de sono, exercício físico e alimentação. Tá? E exercício físico, como eu já vou distinguir daqui a pouco, né, discriminar, exercício ou movimento físico. Tá? Eu já vou explicar a diferença. Uma vez que você faz esse trabalho de base, aí você ganha a oportunidade de mexer com o seu mental e emocional. Tá? Seja por terapia, lá com psicologia, ou seja mesmo com outras práticas, até mesmo daquilo que a gente falou na live da semana passada, da parte da espiritualidade e tal. Então, assim, a gente precisa cumprir primeiro com essas 3 etapas. Não inventa moda. Eu vou fazer acupuntura. Eu vou fazer XYZ. Eu vou fazer não sei o quê. Mas você é sedentário, dorme mal e come mal. Não vai dar certo isso aqui. Não vai dar certo, né? Não vai fazer uma diferença importante na sua vida. E não dá para você colocar o tratamento de câncer de mama num contexto tão imprevisível assim, tão ineficiente assim. Então, o negócio tem que ser sério, tem que ser assertivo, tem que resolver o problema. Tá? Então, a gente resolve essas 3 coisas, aí a gente começa a mexer com qualquer outra ferramenta técnica para a parte mental e emocional.
que é basicamente como a gente faz lá dentro do projeto da Academia de Câncer. Tá? Lá a gente tem os 4 pilares fundamentais, que é exatamente isso. A gente vai ter o pilar da alimentação, o pilar da movimentação física, que é mais baseado no yoga. Então, a gente trouxe muito da bagagem de como usar o corpo, como criar consciência corporal e aí como realmente perceber as emoções, o mental e emocional. Isso tudo pelo corpo, tudo com movimento físico. Isso é a praia do yoga. E foi isso que a gente preferiu dar preferência para usar como ferramenta física lá dentro da Academia de Câncer. E aí, com isso, vocês vão chegar lá no nosso último pilar, que é o pilar da superação, que aí é essa parte mental e emocional, que aí é quando a gente vai mexer um pouquinho com a parte de espiritualidade, com a parte de meditação, com a parte do relaxamento, com a parte da meditação, da visualização, da mentalização. Então, percebe que, digamos assim, são etapas mais sutis de trabalho que só podem ser alcançadas quando o grosseiro físico já foi resolvido, senão não adianta, né? Então, isso é importante também para vocês entenderem uma hierarquia de importância que tem que ser dada para todas as ferramentas e terapias integrativas, tá? Não é para sair misturando as coisas de forma aleatória e nem muito menos fazer isso de forma ineficiente, né? De você não resolver Isso. o mais importante e achar que o menos impactante, o menos eficiente, o mais fraco, digamos assim, né, em questão de potência de manipulação do sistema, vai agregar muito benefício, não vai, tá bom? E aí a gente, como o Rodolfo falou, a gente escolheu realmente, por exemplo, para o exercício, o yoga, porque além dele dominar muito a técnica e ensinar lá o passo a passo, uma forma de exercício que ele trabalha tanto a mente como o corpo. E a gente, quando estava montando o projeto, a gente realmente pensou em que, não, a gente tem que tentar trazer uma coisa que vai servir para qualquer fase do tratamento em que a paciente se encontre. Por quê? A gente sabe que vão ter pacientes que já fizeram cirurgia e aí vão ter algumas limitações de movimento em relação ao braço, em relação porque vai inchar, porque muitas tiraram os linfonodos da axila, então algumas ainda não passaram por cirurgia. Então, o yoga foi onde a gente chegou nessa denominação comum, em que era o que traria mais benefício nesses dois aspectos, tanto mental como da questão da movimentação do corpo, né? É mais eficiente, é isso aí, né? E aí, basicamente, só para a gente distinguir, então, o que vocês têm de ferramentas aí, o que vai encontrar dentro da academia lá, do nosso projeto, é assim, movimento físico, eu costumo diferenciar ele de exercício físico, no sentido que movimento físico é tudo aquilo que o seu corpo tem capacidade de fazer fisicamente, de movimento, naturalmente, sem auxílio de aparelho, sem nada, né? Então, pensa assim, olhando para trás, né, nos nossos antepassados aí, na nossa história, o nosso organismo ele foi desenvolvido com 2 pés, com 2 braços, né, com 2 olhos. Então, ele tem toda uma função, uma estrutura de esqueleto e muscular que nos possibilita determinados movimentos, né? A gente, por exemplo, é bípede. Tem bicho que tem 4 patas e tem bicho que tem muitas outras patas. Então, assim, a configuração do nosso organismo, do nosso físico, ela já vem com uma proposta, né? Com um propósito, tá? E aí, quando a gente atende à utilização desse propósito, eu chamo de movimento físico, né? Então, a gente tem a possibilidade de empurrar, de puxar, né, numa direção horizontal, num plano vertical, de agachar, de levantar, de torcer para os lados. Então, existe um monte de movimentação que você faz com o próprio corpo que você vai precisar a vida inteira. Então, é isso que te entrega função, é isso que te entrega poder fazer as coisas do dia a dia sem dores, sem comprometimento de mobilidade, né? Então, essas coisas que vêm a acontecer com o tempo acontecem porque a pessoa perde função de movimento, porque o corpo não foi estimulado o suficiente em fazer aqueles movimentos. O que é diferente de exercício físico, tá? Porque exercício físico, embora melhore muitas vezes, dependendo de que está sendo feito e como está sendo feito, a função, a capacidade de movimento, ele tem a proposta de especializar o corpo. Então, se eu vou para a musculação,
Eu não vou para a musculação para aprender a melhorar o funcionamento do meu corpo, a movimentação do meu corpo. Eu estou indo para ganhar músculo, eu estou indo para ganhar força, estou indo para ganhar resistência muscular. Então, eu estou indo para especializar uma ou mais capacidades do meu corpo. Não para trabalhar ele de uma forma completa, integrativa, que vai me entregar, digamos que um pouco de tudo para o meu dia a dia. Não, ele vai me entregar muito de uma coisa só. Ah, vou fazer um crossfit. Ah, eu vou fazer uma corrida. Ah, eu vou fazer uma caminhada. Ah, eu vou pedalar. Todas as práticas esportivas, todas as práticas de exercício físico são ferramentas de especialização do corpo, que são extremamente importantes. Mas no tratamento do câncer de mama, eu não classifico elas como sendo a coisa prioritária. Por quê? Porque dentro do tratamento de câncer de mama, a gente não quer especializar o corpo em nada. A gente quer blindar ele em tudo. Então, a gente precisa de um corpo mais adaptado e mais geral mesmo, né? E para que mantenha a qualidade de vida e a função da pessoa para as coisas do dia a dia e até para a resposta das medicações. A gente também não pode usar, porque quando você especializa o corpo, você também sobrecarrega o corpo. E o corpo da pessoa no tratamento de câncer de mama, independente se é quimio, se é rádio, se é cirurgia, ele não está preparado para receber nenhuma grande demanda, nenhum grande estresse. Né? Muito pelo contrário, a movimentação física é mais interessante porque ela não é algo que sobrecarrega e desgasta o corpo. Ela é algo que você faz e você logo ao terminar de fazer, você não cansa fazendo e você sai com mais energia, mais disposição e mais bem-estar depois que você faz. Né? E o exercício físico, seja qual for, ele é uma ferramenta de especialização que muitas vezes leva o corpo ao limite de uma ou outra capacidade física, porque essa é a ideia de especializar o corpo, né? Você tem que ir lá e passar de um ponto ali de conforto e ir estimulando esse seu limite gradativamente para aumentar essa capacidade. Então, não é isso que é a proposta, tá? Então, cuidado com aquela mentalidade de falar assim, que a gente realmente tem muito na minha área, inclusive de educação física, exercício é bom para a saúde. Não é verdade, depende de contexto, tá? Depende de qual exercício, depende de que intensidade, que frequência, que duração. E dentro do ambiente do câncer de mama, eu ainda digo mais, não é, tá? Não é por quê? Porque o yoga é muito melhor e a movimentação física é muito melhor, que é diferente. Então eu posso só fazer um alongamento, eu posso só fazer uma movimentação do meu corpo, que é basicamente yoga, tá? Assim, para não ter que criar um Pilates, protocolo de movimento físico, é uma outra possibilidade, é outra possibilidade legal, mas eu ainda acho o yoga mais pertinente do que, porque você não precisa de aparelhagem, você pode fazer em qualquer lugar, você faz a qualquer hora, você faz sozinho, tá? Então, lá dentro a gente deu uma bíblia para vocês de movimentações que o yoga traz, tá? Porque, acima de tudo, a forma com que você faz o que você faz é às vezes mais importante do que aquilo que você faz. Então, o como é mais importante do que o que. E o yoga é muito, muito fera nisso, porque quando você para fazer yoga, o que acontece é que tem toda uma técnica, que nem o Bruno tinha falado, tem toda uma técnica de percepção daquilo que está sendo feito, da ponta do pé ao fio do cabelo. Então, é um estado de consciência corporal e até de meditação, de concentração, que você está usando o corpo para atingir e que vai levar a mente num ambiente muito mais saudável. Então, você tira a pessoa, às vezes, de uma ruminação mental, de um medo, de uma ansiedade, né, de uma insegurança, de todo aquele ambiente mental que realmente emocional, que realmente acontece no câncer, pela severidade, muitas vezes, que é a doença. E aí, para você aquietar a mente, você precisa usar o corpo. Não dá para você usar a mente para aquietar propriamente. Não funciona desse jeito. E o yoga é muito fera em fazer isso funcionar. Então, é mais ou menos por aí que a gente explorou dentro da Academia de Câncer lá. Tudo que vocês podem encontrar por lá. Da parte de movimentação física, né? Em termos de alimentação, gente, como prática integrativa que a gente utiliza lá, a gente também teve esse cuidado porque é uma dúvida constante no consultório. Acho que é a terceira ou a quarta pergunta que a paciente faz. Doutor, e aí, eu posso comer o quê durante o tratamento? Então, esse foi um cuidado que a gente teve tanto durante o tratamento como pós. Por quê? Você vai receber um tratamento pesado no seu corpo, vamos dizer assim, porque realmente a gente precisa ser agressivo contra a célula neoplásica.
Ao mesmo tempo, esse tratamento, ele não vai pegar só a célula neoplásica, a célula do câncer. Ele vai pegar também células normais do seu corpo. Então, quando você tem estratégias alimentares que vão aí fortalecer o teu sistema imunológico, que vão te deixar menos inflamado, podemos dizer assim, porque a própria medicação, a própria quimioterapia, ela já vai te dar uma carga de inflamação grande. Então, De quando você... oxidação, né? De radicais livres. Isso, oxidação, radicais livres, que é importante que se tenha isso para que se destrua a célula neoplásica. Mas, ao mesmo tempo, a gente utiliza, após o tempo de meia-vida, que se sai da quimioterapia, então a gente utiliza a estratégia de alimentação e suplementação para que você tenha uma recuperação mais rápida, com menos efeito colateral, das suas células normais, não das suas células que estão mudadas pelo câncer. Perfeito. E aí, basicamente, por mais que a medicação e o tratamento venha te derrubar, é assim para levantar, né? Você não fica ali sofrendo por dias e semanas, né? Mas aí não adianta. De novo, integração, certo? Eu vou tomar esse suplemento. Eu até vou fazer o tal do yoga, ou vou fazer o tal do movimento físico, ou até do exercício físico. Não é assim que funciona. Tem que existir uma integração e uma hierarquia. Então, faz isso desse jeito nesse momento, junto com isso desse jeito nesse momento. Aí a gente evolui para uma próxima etapa. Aí são outros contextos, outro momento. Então, agora é outra alimentação, outra suplementação, outro movimento físico, entende? Então, essa integração é o que faz a diferença, tá? Não é optar por técnicas alternativas e nem muito menos por ferramentazinhas naturais de forma aleatória e completamente esperançosa, né? Não, vamos entregar tudo, né, para a sorte ali, né? Não é assim, tá? É uma lógica bem complexa, é um trabalho de quebra-cabeça. É qual peça que a gente encaixa com qual peça nesse momento para a gente chegar numa resolução de um problema, né? E que, inclusive, tem que estar sempre alinhado com o tratamento tradicional lá. Então, tem que estar levando em consideração, se está em químio, é isso, se está em rádio, é aquilo, você passou por cirurgia, é aquilo outro. Né? Passou por mais de um desses procedimentos, é outro ainda, entende? Então, é uma complexidade tremenda, né? Eu espero que com todas essas lives aqui, com o Telegram lá dentro do nosso Telegram, que tem um grupo do nosso Telegram, vocês tenham entendido já, todo mundo que está chegando por aqui, que a nossa proposta de estar aqui com vocês lá no Telegram e na live é só para mostrar a porta de entrada, não é para dar solução, porque não tem como, é simplesmente muita coisa. Então, assim, vocês vão ter lá dentro da Academia de Câncer, eu acho que a gente tem quase 10 horas de vídeo, não sei, é muita coisa, tá? Fora os materiais em PDF lá de fórmulas, da estratégia alimentar, dos cardápios, então, assim, é muita coisa, a gente levou um tempão, um investimento de tempo enorme para fazer aquilo lá. Então, para que vocês consigam resolver o problema e agregar realmente benefício e diferença na vida de vocês dentro do tratamento de câncer de mama, não tem meio termos, tem que mergulhar de cabeça lá dentro do projeto nosso, que a gente vai estar lá com vocês, porque a gente tem um grupo especial do WhatsApp só para quem está lá dentro, para poder dar, inclusive, esse suporte também mais próximo, né? Então, aqui é só para apresentar as possibilidades, vocês conhecerem o que existe. Aí, se isso fizer sentido para vocês, e vocês estão dentro desse contexto precisando desse suporte, dessa ajuda, aí vai lá e mergulha de cabeça no projeto da Academia de Câncer, que a gente quer ver vocês lá, que vai ser um prazer ajudar de verdade. Então é isso, gente. A gente vai abrir aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre práticas integrativas, vão perguntando, que se a gente souber, a gente vai respondendo. Como o Rodolfo falou, o nosso intuito aqui é ajudar o máximo de pacientes possíveis. Hoje a gente, e graças a Deus, tem essa ferramenta que é a internet, então a gente pode atingir pessoas que não necessariamente precisam estar fisicamente no nosso dia a dia. Então, ainda bem que tem essa ferramenta, e aí foi feito tudo com muito, pensando nos detalhes, pensando no máximo que a gente pode trazer de complementação ao tratamento de vocês. Então, como ele falou, é uma sequência, a gente lá não vai deixar ninguém solto, a gente tem um grupo de apoio, de suporte, onde a gente vai ter um contato mais próximo com o pessoal que está lá dentro do projeto. E é isso, aqui é uma porta, é como se a gente quisesse abrir a cabeça de vocês para outras possibilidades, mas tudo dentro do que a gente procura fazer dentro da ciência, dentro do que
é se preconizado, tanto da medicina moderna tradicional como dessa parte integrativa? Da nossa experiência, né? Porque eu não gosto de eliminar nossa experiência também, não. A gente tem aí, meu, décadas trabalhando, então a gente consegue ver na linha de frente o que faz, o que funciona e o que não funciona. Então isso também tem um valor que muitas vezes é até melhor que muito estudo científico, mas a gente sempre cruza os dois, aí fica melhor ainda. É isso aí, pessoal. Acho que por hoje a gente conseguiu dar uma boa pincelada aí na questão de práticas integrativas e não alternativas, certo? Não vem com esse negócio de prática alternativa pro meu lado, não. Pelo amor de Deus. O nome é esse mesmo, é integrativo. Estou Nada de dando uma passeada alternativa. aqui para ver se surgiu alguma dúvida. Teve uma paciente aqui que A perguntou, não sei se ela galera. é paciente, que se o paciente com aqui, Sônia, nós pacientes oncológicos podemos tomar vacina contra o Covid? Bom, Sônia, é uma pergunta que depende, Capciosa. porque depende muito em que fase do tratamento que você está, depende de qual vacina você vai tomar, são várias disponíveis, mas a grande maioria delas qual que é o princípio da vacina? É fazer com que o seu sistema imunológico ele consiga combater pelo menos a forma grave da doença. Então, se você é um paciente que está em tratamento com quimioterapia, por exemplo, e o seu sistema imune está baixo, ele está debilitado, não faz sentido você tomar a vacina, porque você não vai ter resgate para produzir esses anticorpos nesse momento. Então, em outro momento, pode ser que a vacina seja bem útil para você. Em outro momento. Inclusive, até por mais essa razão, vocês têm que dar atenção ao tripé, certo? Isso. Não adianta vocês achar que vacina resolve o problema com ou sem câncer, tá? A vacina vem em complemento à saúde. Gente doente até com vacina morre, tá? E eu tô sendo bem severo com isso mesmo, tá? Não é só a questão do câncer, não, porque isso é uma situação que eu acho infeliz. A gente tem uma pandemia que é muito mais séria do que a do Covid, que chama pandemia de falta de saúde, tá? E isso é responsabilidade de cada um. Você não fazer sua parte e depois achar que todo mundo está em caos e é culpa do próximo e ainda ficar achando que é a vacina que soluciona o problema, é uma falta de vergonha na cara. Então, pelo amor de Deus, certo? Faz a sua parte, cuida da saúde e aí você toma a sua vacina, aí você faz seus cuidados, que a coisa vai dar super certo e a gente não tem mais problemática, não. Mas se todo mundo achar que a gente está passando pelo que está passando porque é pandemia de vírus, não é, tá bom? É falta de vergonha na cara, porque o ser humano nunca foi tão frouxo e fraco que nem é hoje, tá? Então, assim, tô bem puto com isso mesmo, tá? Porque, assim, não é brincadeira, tá? Saúde não é brincadeira. E se vocês não aprenderam isso com o Covid, então, pelo amor de Deus, eu acho que vocês vão aprender outra vida só. Falei! Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. Jobson, Renatinha. Acho que é isso. Não, eu já vi todos os comentários aqui, a gente conseguiu dar uma limpada legal. Acho que dá para dar uma boa noite para todo mundo. Até porque na semana que vem tem mais. Agora, na semana que vem, pessoal, a gente ainda vai estudar, porque a gente vai trazer agora novas lives, que a gente fechou o cronograma do primeiro mês. A gente ainda vai estudar se a gente vai continuar às terças-feiras ou se vamos para o domingo, tá? Para poder experimentar um pouco mais de movimentos novos e saber se a gente consegue atingir mais pessoas. Então, a gente ainda está experimentando com tudo isso. Portanto, preste atenção lá nas nossas mídias para saber como é que vai ficar daqui para frente, beleza? Isso. Se aí vocês quiserem conhecer mais sobre o projeto, o que é a Academia de Câncer de Mama, então, gente, vocês podem acessar, bota lá no Google www.drbrunobrito.com.br, lá vai ter todas as informações do que é o Academia de Câncer de Mama, como é que você faz para Mergulha de participar, cabeça lá, meu. como é que você faz para entrar. Tem também o link nos nossos perfis sociais, então no meu tem lá, é só você ir na bio do link lá, clicar que aparece, no de Rodolfo também, no Centro Telos, você clica lá na bio e já vai ter lá todas as informações de como é que faz para participar, se tem dúvidas a gente tira lá.
E é isso, fica o convite para vocês estarem com a gente nas próximas lives e participar do nosso grupo do Telegram. Então, lá na bio também da gente tem dizendo lá como que você participa, como é que você faz para entrar no grupo do Telegram. E é isso, compartilha essa live, manda para quem não assistiu, que vocês acham que vai ser interessante. Essa live vai ficar salva no perfil lá do Academia. Então, você compartilha, manda para alguém. E semana que vem a gente vai estar aqui, ou no domingo ou na terça, a gente ainda vai definir. E vamos ver quais os temas. A gente vai deixar também durante a semana enquetes aí nos Instagrams da gente. O que vocês querem também de temas que a gente possa estar trazendo aqui para conversar com vocês, tá bom? Show de bola. Uma boa noite para todo mundo. É isso aí. Boa noite. Obrigado aí pela interação de quem participou. Até a próxima, tá, gente? Valeu.